A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós estamos iniciando mais um projeto estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Desde já eu peço a você a gentileza do seu like, amém, de compartilhar esse vídeo e de apertar aí o sininho das notificações. Hoje nós vamos estudar o segundo livro de Reis, capítulo 7. Amém? Um livro excelente. Não deixe de compartilhá-lo com o seu círculo de amizade. O versículo 1 diz que Eliseu respondeu ao rei Jorão o seguinte, e para todos que ali estavam: ouçam a palavra do Senhor. Eliseu é um grande profeta. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta mesma hora, na porta de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, haverá um tanto de medida de farinha como 2 medidas de cevada que serão vendidas por uma única peça de prata. Por quê? Porque o preço estava lá em cima, irmão. Uma inflação absurda por conta de um cerco que o rei da Síria e os arameus, eles fizeram contra o Reino do Norte, tá? O Ben-Hadad, ele se levantou em guerra contra o rei do norte, o Jorão. E aí, irmãos, quando Deus levanta agora o profeta Eliseu para profetizar que Deus ia dar livramento ao seu povo, e ele profetiza essa palavra, um oficial que estava ali ao lado do rei Jorão, um oficial incrédulo, escarnecedor, porque vamos lembrar aqui que o Reino do Norte é aquele reino corrompido, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte era muito mais corrompido que o Reino do Sul, ok? E eles adoravam a Baal, a Zerá, enfim, é aquela geração que veio lá de Jeroboão, que veio de Acabe, Jezabel, só aquela descendência de reis muito ruins, tá? E agora esse oficial do rei Jorão, que também era um rei muito ruim, ele vai dizer o seguinte: como é que é esse negócio? Que profecia é essa? De que amanhã já vai estar tudo bom. Ainda, olha o que ele vai falar, hein? Ainda que o Senhor, que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia realmente acontecer? Que isso, meu irmão. Na tradução da Septuaginta, meu irmão, está escrito o seguinte: ainda que chova grãos do céu, quer dizer, fazendo uma referência, uma analogia com o maná, né, que Deus enviava lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, né? Mas aí, irmãos, quando Eliseu ouviu aquela afronta, ele disse assim: olha só, você vai ver esse milagre acontecer. Você vai ver com os teus olhos, mas você não vai provar. Você vai ver, mas não irá provar. Porque esse é o fim de todo incrédulo. Ele vai ver o milagre, mas não vai experimentar o milagre. Ele vai ficar ouvindo, tá, o testemunho da boca dos que creem. Amém, amados? E aí, versículo 3 diz que enquanto o povo estava preso dentro da cidade, cercado, sitiado pelo exército de Ben-Hadad, o povo ali, né, cercado pelas muralhas, lá fora haviam 4 leprosos. Por que tinham 4 leprosos lá fora? Porque os leprosos, eles não ficavam dentro da cidade, porque eram leprosos. Então, eles não conviviam com o povo dentro da cidade. Havia um vale para eles ficarem, que chamava Vale dos Leprosos. Então, todo leproso, quando leproso, ele era levado, tá, de maneira forçada, ele era levado para esse Vale do Leproso. Ele era retirado da sua casa e levado para o Vale dos Leprosos. Ficava lá vivendo junto com outros leprosos e a cidade tinha por obrigação levar para eles provisão, comida. E como a comida não chegava, eles foram até a cidade. E quando chegaram lá, viram a cidade trancada, fechada. Tá ok? E eles começaram a falar entre eles: nós vamos ficar aqui esperando a morte? A comida não chega. Vamos até a cidade. Quando eles chegaram lá, né, eles passaram pelo acampamento dos sírios e viram que
Estava vazio o acampamento. Ah, mas como assim? Estava tudo vazio, não tinha mais os soldados sírios do Ben-Hadad, os arameus que cercaram a cidade, Samaria, já não estavam mais lá. E por que não estavam mais lá? Porque diz o texto que o Senhor, ele enviou, por conta daquela profecia do profeta Eliseu, Deus mandou um barulho ensurdecedor, barulho, como se fosse um grande exército. Não havia exército nenhum, mas Deus mandou um ruído de exército, talvez, quem sabe, um exército angelical, tá? Mas o texto fala de um ruído, tá? Como se fosse de um grande exército. E quando os soldados sírios ouviram aquele ruído, eles interpretaram aquele ruído como se fora os exércitos dos hititas, que era um povo que vivia no norte do Egito, e o exército dos egípcios, como se tivessem se aliados, os hititas com os egípcios, tá? Em favor de Israel, como se Israel tivesse feito uma aliança com os hititas e com os egípcios. E agora, o exército dos hititas e dos egípcios estavam chegando para socorrer o povo de Israel. Então, os arameus entenderam assim, tá? Que estavam sendo atacados por esses dois exércitos. E, meteram o pé de um jeito que largaram tudo para trás. Tenda, comida, ouro, prata, animais, largaram tudo. Né? Aquela confusão, eles queriam salvar a pele. Tá? Mas por que levaram ouro e prata? Porque quando você vai sitiar uma cidade, você leva ouro e prata porque se houver algum acordo, tá? Não havendo guerra, um acordo, você tem ali algo para negociar. Então, havia tudo isso ali no acampamento. E quando os leprosos chegaram no acampamento, viram isso tudo lá, abandonado, ok? E eles chegaram lá de noite, diz o texto, versículo 5. Por que eles chegaram de noite? Porque eles não queriam que o pessoal do acampamento, se lá estivessem, não estavam, mas se lá estivessem, não visse que eles eram leprosos. Então, eles pensaram, né, vamos lá de noite, que eles não vão ver que a gente somos leprosos. E vamos pedir comida a eles, porque a gente já está morto mesmo, a cidade está trancada, não mandam comida para a gente. E já que a gente vai morrer, só nos resta uma saída, pedir misericórdia lá no acampamento dos sírios. E quando eles chegam lá, para a surpresa, não tem sírio nenhum, porque Deus já enviara antes esse barulho ensurdecedor de exércitos que os fez fugirem completamente. Ok, irmãos? E aí, então, agora, eles começam a entrar nas tendas, as tendas abandonadas, tá? E sabe o que eles começam a fazer, irmãos? Eles começam a comer aquelas comidas abandonadas, a beber, pegam a prata, pegam o ouro, pegam as roupas e começam a esconder, enterrar aquelas coisas, esconder para eles, os quatro leprosos. Eles começam a comer, beber, e pega aquela roupa, pega aquele ouro, pega aquela prata e começa a esconder aquele trem todo, que só estão eles ali. Mas de repente, versículo 9, um lapso, tá? Algo assim, a ficha de um cai e eles começam a falar entre eles. Peraí, gente, peraí. Nós não estamos agindo corretamente. Não, nós não estamos agindo direito. Inclusive, nós estamos correndo o risco de sermos amaldiçoados. Quer dizer, já estamos amaldiçoados, somos leprosos, né? E aí nós vamos ser mais castigados ainda se nós continuarmos agindo assim. Por quê? Porque tem uma cidade morrendo de fome, trancada, cercada, achando que está sitiada e já não está mais, mas eles não sabem, eles não conhecem as boas novas. Olha só, irmãos, vamos trazer para os dias de hoje que ainda há um povo que está sitiado, cercado, perdido em trevas, mas não sabe que Jesus Cristo morreu na cruz por eles, já os reconciliou com Deus por meio do seu sangue derramado, que já providenciou a redenção.
e que cabe a nós, fazendo o papel dos leprosos, levar a palavra e dizer para eles: ô pessoal, acabou o cerco, acabou o cerco. Jesus morreu na cruz e já acabou o cerco, Jesus já dissipou o exército do inimigo. Saiam, venham para a mesa da reconciliação e conhecer o Pai. E foi isso que os leprosos então resolveram fazer. Eles caíram em si, viram que estavam sendo egoístas, que seriam castigados por Deus se eles, tendo as boas novas, não anunciassem, e foram à cidade. Quando eles foram à cidade, contaram imediatamente ao rei Jorão. E então chamaram as sentinelas, versículo 10, tá? E contaram tudo o que aconteceu, que eles testemunharam. E o rei Jorão, extremamente incrédulo, que era um homem adorador de Baal, o que ele fez? Ele chamou alguns dos seus soldados e disse o seguinte: olha, isso aí é uma estratégia do inimigo para nos derrotar. Eles se afastaram para que nós pensássemos que o acampamento estava vazio, mas quando nós abrirmos as portas da cidade, que nós sairmos, nós seremos atacados. O cara, muito incrédulo, né, irmãos? E aí, versículo 12, com certeza eles vão sair e vão nos pegar vivos. Então isso aí é uma estratégia do inimigo, não é livramento de Deus coisa nenhuma. É estratégia do inimigo. Peraí. Irmãos, será que ele esqueceu da profecia que Eliseu falou? Amanhã, tal hora, Deus vai operar. Deus vai dar livramento. Ele esqueceu. E por que ele esqueceu? Ele esqueceu porque ele é carnal. Ele esqueceu porque ele é circunstancial, ele só acreditava nas coisas que ele via com seus olhos e não na palavra de Deus. Por isso que ele esqueceu. Como muitas pessoas esquecem. Porque andam por vista e não por fé, não pela palavra. Entendeu, irmãos? Infelizmente. E aí um dos conselheiros do rei chegou para ele e disse o seguinte: meu rei, pega um dos 5 cavalos que restam na cidade. Olha só, irmãos, versículo 13, a gente tem que observar os detalhes da palavra. Apanhe um dos 5 cavalos que restam. Restam por quê? Porque já comeram os cavalos, irmãos. O povo está morrendo de fome. Esse cerco durou muito tempo que a cidade está sitiada. Entendeu? Lembra no capítulo anterior que uma mãe comeu um filho da outra e já estava tratando de comer no dia seguinte o filho dela, que ela se arrependeu, que as pessoas já estavam fora de si, fazendo loucuras, comendo cavalo, que é um animal proibido, né? um alimento proibido segundo as leis judaicas. Então os cavalos estavam sendo tudo comido. E agora os conselheiros do rei estão dizendo o seguinte: pega um dos 5 cavalos desses que ainda restam na cidade, e aí o senhor manda alguns homens, tá, para ver se esse negócio é verdade, se de fato aconteceu assim mesmo. E aí versículo 14 diz que eles prepararam 2 carros de guerra e foram. E chegaram lá, constataram que de fato foi assim. Tá? E aí encontraram, de fato, o acampamento cheio de roupa, armas, tudo deixado para trás, porque os sírios fugiram desesperadamente com aquele barulho de ruídos de um grande exército. Imagino como tenha sido, né? A gente, quando ouve aqueles trovões, né, em épocas de chuva forte, né? Tem gente que já morre de medo. Você imagina, então, num lugar aberto, de acampamento, né? Aquele barulho ensurdecedor, como se um grande exército estivesse cavalgando, né? E você ali na noite, sem ver de onde vem esse grande exército. Né? Ai, irmão, a turma meteu o pé, largou roupa, largou tudo, largou comida, e queria saber. Eles queriam saber de salvar a própria vida e ficou tudo para trás. E aí aqueles mensageiros do rei voltaram para a cidade e contaram para o rei: é verdade o que os leprosos falaram. É verdade, o acampamento de fato está vazio, o povo realmente, eles não estão mais lá. Irmão, versículo 16.
Quando eles anunciaram que o povo sitiado da cidade ouviu essas boas novas, irmãos, eles abriram os portões e saíram aos montes, né? Aquela multidão furiosa, faminta, entendeu? Em direção ao acampamento sírio, porque eles queriam comer, eles estavam muito de fome, já estavam comendo o outro. Então, comendo os filhos dos outros, quer dizer, comendo cavalo, comendo tudo que tinha na frente. Então, eles foram para o acampamento dos sírios, tá ok? E diz o texto aqui, já encerrando, conforme o Senhor tinha dito. E aquele oficial, lembra dele? Aquele que escarneceu, dizendo que nem se chovesse grão do céu isso ia acontecer? Versículo 17. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado na porta da cidade. Irmãos. O rei pegou aquele oficial escarnecedor, colocou ele na porta da cidade para organizar a saída da multidão. Irmãos, o pessoal simplesmente atropelou ele, passou por cima dele e ele morreu pisoteado pela multidão. Assim, a gente ri, porque não é porque a gente tem prazer na morte de alguém, mas é porque, cara, como é que um cara vai escarnecer de uma palavra, de um homem de Deus como o profeta Eliseu, da palavra do Senhor, que está trazendo boas novas, gente, notícia nova, tempo novo, para um povo que está morrendo desesperado, que está em loucura, entendeu? Sitiado por meses, talvez anos. Você está entendendo? E um cara desse se levanta com espírito de rebelião contra a palavra de Deus para desanimar o povo, o rei. Deus não trata com rebelde. E aí o rei colocou ele logo aonde? Para organizar a saída do povo do portão. Que organizar nada, irmãos. O povo quer comida. Aquela multidão saiu e pisou nele, atropelou ele com tudo, e ele morreu pisoteado pela multidão. E o que me chama a atenção dos versículos 16 até o versículo 19, desses 3 versículos, é que por 1, 2, 3, 4 vezes vai se repetir conforme o Senhor havia dito. Versículo 16, conforme o Senhor havia dito. Versículo 17, Deus havia predito. Versículo 18, conforme o homem de Deus dissera. Versículo 19, o homem de Deus havia respondido. Quer dizer, olha quantas vezes o texto reitera, conforme Deus havia dito, conforme Deus havia dito, conforme o homem de Deus predisse, conforme o homem de Deus... Palavra de Deus, amado. Então aprenda a crer. Quando a palavra chegar ao seu ouvido, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, creia e ponto. Se a palavra de Deus veio ao seu ouvido, irmão, creia, porque a fé vai ser gerada. A fé é gerada pela palavra, entendeu? E quando ela é gerada pelo Espírito Santo em nós por meio da palavra, a Bíblia diz que quando você crê, é imputado a você a justiça de Deus, conforme aconteceu lá com Abraão. E agora, irmão, vai acontecer. A promessa de Deus vai acontecer. Ninguém vai impedir. Ninguém. Porque ela lhe foi imputada por justiça. Entendeu? Então não resista à palavra. Não vá buscar sinal aqui e ali, para sua mente não ficar confusa. Entendeu? Apenas creia. Se a palavra chegou ao teu espírito e o Espírito testificou no teu espírito que é a palavra de Deus para você, creia. Mas eu tenho medo. Creia. E vá e faça conforme a palavra. Entendeu, amado? Está lhe ordenando e lhe orientando a fazer. Glória a Deus, irmãos. E assim nós estamos encerrando mais um estudo da nossa série de estudo de Gênesis e Apocalipse, né? Encerrando aqui o livro de 2 Reis, capítulo 7. Então, que Deus o abençoe, que
você tenha uma excelente semana e nós lhe aguardamos aqui até a próxima quinta-feira. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.